Por que o Bitcoin cai quando a bolsa americana despenca? Por que uma simples fala do presidente do Banco Central americano pode destruir ou impulsionar todo o mercado de criptomoedas? Será que o mundo cripto é realmente independente como a gente imaginava? Ou ele ainda está preso, de alguma forma, ao sistema financeiro tradicional? Essa é uma das perguntas mais importantes que todo investidor de criptomoedas precisa saber responder. Se você já se sentiu perdido vendo o seu portfólio derreter sem entender o motivo, fica comigo, porque hoje você vai descobrir a conexão invisível que move bilhões de dólares e define o futuro do seu dinheiro. Primeiro, vamos entender o que é o mercado tradicional americano. Pense nele como o centro de gravidade financeiro do planeta. É nos Estados Unidos que estão as maiores bolsas de valores do mundo, como a NYSE e a Nasdaq, onde as maiores empresas globais são negociadas. É lá que estão os maiores bancos, os maiores fundos de investimento e as instituições que gerenciam trilhões de dólares. O mercado americano não é só sobre os Estados Unidos. Ele dita o ritmo da economia mundial. Os principais índices, como o IMP 500, que reúne as 500 maiores empresas, ou o Dow Jones, são termômetros da saúde financeira global. Quando o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, decide aumentar ou diminuir as taxas de juros, o mundo inteiro sente o impacto, desde o pequeno comerciante no Brasil até o grande investidor na Ásia. Simplesmente não dá para ignorar. O que acontece lá reverbera aqui. Mas como o mercado cripto, que nasceu com a promessa de ser uma alternativa descentralizada e independente, acabou se conectando a esse sistema. No começo, o Bitcoin era uma ideia revolucionária, um refúgio para poucos, totalmente fora do radar de Wall Street. Era o dinheiro do povo, longe das garras dos bancos e dos governos. Só que o tempo passou e o que era um nicho de entusiastas da tecnologia começou a chamar a atenção do grande capital. O potencial de valorização do Bitcoin e de outras criptomoedas era impossível de ignorar. E então, o que chamamos de institucionalização começou. Grandes gestoras, como a BlackRock e a Fidelity, que administram trilhões de dólares, começaram a olhar para o Bitcoin não como uma ameaça, mas como uma oportunidade. Bancos tradicionais, antes céticos, passaram a oferecer serviços de custódia e investimento em cripto. E o grande divisor de águas foi a aprovação dos ETFs de Bitcoin. Isso abriu as portas para que qualquer investidor, mesmo sem entender de carteiras digitais, pudesse comprar Bitcoin através da bolsa de valores, como se fosse uma ação da Apple ou da Amazon. Com bilhões de dólares do mercado tradicional entrando no universo cripto, a independência deu lugar a uma forte correlação. O Bitcoin deixou de ser um ativo de nicho para se tornar parte do cardápio global de investimentos. E é exatamente por isso que a bolsa americana afeta tanto o mercado cripto. Quando o cenário econômico fica incerto e a bolsa de valores começa a cair, a primeira reação dos grandes investidores institucionais é fugir do risco. E, apesar de todo o avanço, o mercado de criptomoedas ainda é visto por eles como um ativo de alto risco, altamente volátil. Imagine um grande fundo de investimento que tem bilhões de dólares alocados. Se o mercado de ações despenca, eles precisam de dinheiro rápido, de liquidez, para cobrir suas perdas ou simplesmente para se proteger. Onde eles vão buscar esse dinheiro? Nos ativos mais arriscados e voláteis do portfólio deles. E adivinha quem está no topo dessa lista? As criptomoedas. O que acontece é uma venda em massa. Instituições vendem suas posições em Bitcoin e Ethereum para ter mais caixa, para reduzir sua exposição ao risco. Esse movimento gera uma cascata de liquidações, empurrando os preços para baixo de forma muito rápida e intensa. É o famoso efeito dominó.
O medo no mercado tradicional se espalha e contamina o mercado cripto. A busca por segurança faz com que o capital fuja de ativos voláteis, e as criptos são as primeiras a sofrer. Agora, vamos falar da peça mais poderosa nesse tabuleiro: o Federal Reserve, o famoso Fed, e a sua política de juros. O Fed é o Banco Central dos Estados Unidos e tem a missão de controlar a inflação e manter a economia estável. Uma das suas principais ferramentas para isso é a taxa de juros. Pense na taxa de juros como o preço do dinheiro. Quando os juros estão altos, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. As empresas investem menos, as pessoas consomem menos e o dinheiro circulando na economia diminui. O objetivo é frear a inflação. Por outro lado, quando os juros estão baixos, o dinheiro fica barato. As empresas se sentem mais confortáveis para investir. As pessoas pegam mais crédito para comprar casas e carros, e a economia acelera. E como isso afeta o mercado cripto? De forma direta. Quando os juros estão altos, o dinheiro fica caro e escasso. Os investidores preferem colocar seu capital em investimentos mais seguros e que pagam bem, como os títulos do governo americano, que passam a render mais. Por que arriscar em um ativo volátil como o Bitcoin, se eu posso ter um retorno seguro e garantido pelo governo? Com isso, menos capital flui para o mercado cripto, e os preços tendem a cair ou a ficar estagnados. Agora, quando os juros caem, o cenário se inverte. O dinheiro fica barato, e os investimentos seguros passam a render muito pouco. Os investidores, em busca de maiores retornos, começam a procurar ativos com maior potencial de valorização. É aí que o apetite ao risco aumenta, e uma enxurrada de capital começa a entrar no mercado de ações e, principalmente, no mercado de criptomoedas, impulsionando os preços para cima. Existe uma frase que resume tudo isso perfeitamente. O presidente do Fed não fala sobre Bitcoin, mas ele decide o destino do Bitcoin. Então, se você investe ou pensa em investir em criptomoedas, não pode mais olhar apenas para o gráfico do Bitcoin. Você precisa ter uma visão macroeconômica. Ignorar o mercado tradicional é como navegar em alto mar, olhando apenas para a bússola, sem prestar atenção na tempestade que se forma no horizonte. Existem alguns indicadores e eventos-chave que todo investidor de cripto precisa acompanhar de perto. Primeiro, e mais importante, as decisões sobre a taxa de juros do Fed. Reuniões do Banco Central americano são cruciais. Segundo, os dados de inflação, como o CPI, o índice de preços ao consumidor. Se a inflação está alta, a probabilidade do Fed subir os juros aumenta, o que é ruim para as criptos. Terceiro, os dados de emprego, como o payroll. Um mercado de trabalho muito aquecido pode indicar pressão inflacionária e levar a juros mais altos. Quarto, o desempenho dos principais índices da Bolsa Americana, como o S&P 500 e a Nasdaq. Se eles estão em forte queda, é um sinal de alerta para o mercado cripto. E por último, a força do dólar, medida pelo índice DXY. Geralmente, um dólar forte significa que os investidores estão buscando segurança, o que tende a ser negativo para ativos de risco como o Bitcoin. Lembre-se desta frase: quem ignora o cenário macroeconômico vira saída de liquidez para os grandes players. Eles usam você para sair das posições deles. Depois de tudo isso, você pode estar pensando: então, o sonho da independência do Bitcoin acabou? O mercado cripto vai ser sempre um refém do mercado tradicional? A resposta é sim e não. No curto prazo, a correlação é inegável. Os grandes fluxos de capital institucional ditam o ritmo, e o mercado cripto sofre com as crises e a volatilidade do sistema financeiro tradicional. É um fato. Contudo, é fundamental olhar para o longo prazo. A tese fundamental do Bitcoin não mudou.
Ele continua sendo um ativo com escassez programada, diferente de qualquer moeda fiduciária que pode ser impressa sem limites. Ele continua sendo uma tecnologia revolucionária que permite transações globais sem intermediários. Continua sendo uma forma de proteção de patrimônio para milhões de pessoas que vivem em países com moedas fracas e instabilidade econômica. Entender o impacto do mercado americano não é para ter medo e vender tudo na primeira queda. É para investir com mais inteligência, para entender os ciclos do mercado e aproveitar as oportunidades que o pânico dos outros cria. É saber a hora de ter cautela e a hora de ser ousado. A dependência de curto prazo é o preço que pagamos pela adoção em massa, mas a soberania de longo prazo é a promessa que ainda move todo esse mercado. O mercado tradicional impacta o cripto, sim. Essa é a realidade do jogo hoje, mas quem entende essa dinâmica, quem aprende a ler os sinais da economia global, consegue se antecipar aos movimentos e navegar nessas águas turbulentas com muito mais segurança e estratégia. Você deixa de ser uma vítima das oscilações e passa a ser um investidor que sabe o que está fazendo. Se você quer aprender a enxergar o mercado antes da maioria, se quer entender não apenas o que, mas o porquê por trás dos movimentos de preço, este canal foi feito para você. Nós vamos te ajudar a conectar os pontos e a investir de forma mais consciente e preparada para o futuro. Obrigado por assistir. Até aqui, se este vídeo te ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que um dia o Bitcoin será totalmente independente do mercado tradicional? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.